Gente, eu quero que a gente converse junto aqui e pense a respeito um pouquinho de motivação. Eu fiquei impactado com um texto bíblico que eu estava estudando para poder dar uma palestra para os pais aqui. A gente teve uma reunião de pais e eu fiquei impressionado com uma passagem onde Jesus, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24. O contexto aqui é que Jesus tinha feito alguns milagres, ele tinha feito a multiplicação de pães, ele tinha andado por sobre as águas, mas isso a multidão não viu, só os discípulos que estavam no barco. Mas ele tem uma percepção quando ele chega do outro lado que é impressionante. Vamos ler aqui a partir do 22, que eu acho que vai ser melhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os outros discípulos. Tendo esses partido sozinhos, entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Eles encontraram Jesus e fizeram essa pergunta. E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e se fartaram. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o selo. Jesus tinha essa capacidade de fazer uma leitura de todo o ambiente onde ele estava. E é impressionante quando ele fala com essas pessoas que eles não estavam o procurando pelo grande sinal que ele tinha feito na multiplicação de pães em si. Ele está falando aqui que esse pessoal estava procurando ele simplesmente para comer de novo. E eu até fiz essa reflexão com os pais aqui da Arca, nas reuniões que a gente fez, falando isso. A gente, às vezes, tem que alargar um pouco mais a nossa percepção, pedir ao Senhor mais discernimento, às vezes, para entender o que está acontecendo à nossa volta. Porque, às vezes, a gente tem pessoas à nossa volta com a motivação errada e, às vezes, nós também estamos com a motivação errada. Às vezes, os nossos filhos têm uma motivação errada e, às vezes, nós, como pais, temos uma motivação errada. E nós, como seres humanos, como cristãos, a gente sempre está com uma motivação para algo. A gente sempre faz alguma coisa motivado. Nós que somos pais de família, que trabalhamos, precisamos de recurso para poder sustentar a nossa casa. Então, a gente sai segunda-feira de manhã motivado para trabalhar, porque a gente precisa de recurso. Não é assim que funciona? O aluno sai, né? Os jovens aqui, meus amigos, eles saem de manhã para poder estudar. Por quê? Porque eles precisam de completar aquela etapa da vida deles, eles saem motivados a estudar para fazer uma boa prova e, consequentemente, passar de ano ou concluir o curso que estão fazendo da faculdade. Então, nós o tempo inteiro somos motivados a algo. Nós vivemos por essa motivação. Só que, infelizmente, eu acho que, na maior parte do tempo, a gente tem que sondar muito o nosso coração, porque a gente sempre anda com a motivação errada, voltada para nós mesmos. E quando a gente olha para o Evangelho de Jesus e a gente vê o que acontece, principalmente depois de Jesus, na Bíblia, a gente vê que há uma diferenciação muito grande em nós vivermos para nós, com as nossas motivações próprias, por aquilo que é do nosso interesse e para aquilo que o Senhor quer. Paulo fala isso de uma maneira muito interessante em Filipenses capítulo 2, quando ele fala que é para a gente considerar o outro superior a nós. Quando ele fala que não é para a gente fazer nada por partidarismo ou vanglória. O que ele está falando ali? Pare um pouquinho de olhar para você. Pare um pouquinho de pensar só no que te motiva para o seu sucesso e abra um pouco esse leque de percepção das coisas que estão à sua volta. Jesus fala isso aqui com esse pessoal e eu fico imaginando o esforço que essa turma fez. Essa multiplicação de pães anteriores a esse texto fala que aproximadamente 5.000 homens comeram daqueles pães. E alguns desses empreenderam um esforço gigante para passar para o outro lado, entraram naqueles barcos para encontrar Jesus. Imagina o esforço que essa turma fez.
mas a motivação do coração deles estava errada. Eles não procuraram Jesus por aquilo que ele era, por aquilo que ele estava anunciando, e Jesus estava anunciando grandes coisas nessa época, coisas maravilhosas demais, e eles talvez perderam uma grande oportunidade de aproveitar isso do Senhor Jesus. O salmista, no Salmo 139, também no finalzinho, ele fala isso. Depois dele descrever a grandeza toda de Deus, todas as maravilhas do Senhor, ele fala assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau e me conduz a caminhos de vida eterna. Então, eu acho que esse é um tempo que a gente precisa sondar o nosso coração e quais são as nossas motivações. Porque muitas vezes a gente fica numa expectativa muito grande de agradar as pessoas que estão olhando para nós, ou fazemos coisas com motivações voltadas só para os homens. Mas no nosso íntimo a gente já tem um discurso. Afinal de contas, eu não devo nada a ninguém. Por que essas pessoas estão cuidando da minha vida ou preocupadas com o que eu faço? A gente já tem esse discurso pronto. E muitas vezes isso até nos motiva a fazer coisas que estão fora daquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nesse momento você se julga independente, então agora eu não preciso do meu Deus. Porque eu estou fazendo tudo, né? A gente brincava muito com a minha mãe, que quando ela ficava nervosa, a gente falava que ia chamar o pastor para ela. Falou assim: vou chamar o pastor Jorge Linhares para vir aqui em casa, porque a senhora está muito brava. E o discurso dela era: pode chamar, eu não como na casa dele, eu não devo nada para ele. Tipo assim, o que eu estou fazendo, ele não tem nada a ver com isso, porque eu não devo nada para ele. E quantas vezes a gente não faz isso como filhos? E quantas vezes a gente não faz isso como pai? E quantas vezes a gente não faz isso como marido? E quantas vezes a gente não faz isso como esposa? E quantas vezes a gente não faz isso como empregado da empresa ou como dono da empresa? A gente fala que a gente não deve satisfação àquela pessoa porque a gente acha que não deve nada a ela. Mas tem algo muito maior que nos une, ou que deveria fazer com que esse filtro no nosso coração das nossas motivações fosse um pouco mais elevado. A gente pode ver algumas histórias aqui, eu vou pedir para vocês, para a gente poder ir para Mateus, capítulo 7. Foi muito bom, porque a gente está lendo a Bíblia agora, né, em 6 meses, e esse mês eu li Mateus todo de novo, já a segunda vez esse ano. Eu estou fazendo a leitura junto com a igreja, mas também já estou lá na frente em Romanos. Mas aí eu tive o privilégio de ler Mateus 2 vezes e me fez recordar umas coisas muito boas aqui em Mateus. Eu queria que a gente visse uma coisa que Jesus vai fazer aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 21. Fala assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que interessante a gente pensar aqui, por que Jesus está falando com essas pessoas que fizeram essas coisas em nome dele, e ele fala que é para essas pessoas se apartarem dele? Será que é porque a motivação do coração e a motivação dessas pessoas, quando elas estavam fazendo essas coisas, não estavam voltadas para o Senhor? Olha quanta coisa boa eles fizeram. Profetizaram, expulsaram demônios, fizeram milagres, e o Senhor está falando que é para eles se afastarem. Porque fizeram isso aqui com qual motivação? Jesus está falando claramente aqui que não os conhece. Um pouquinho antes no texto, ele está falando dos falsos profetas. Então eu acho que a gente precisa, até para fazer a obra do Senhor, até para estar envolvido nas coisas de Deus, a gente precisa de saber qual que é a motivação do nosso coração. E a gente consegue muitas vezes perceber que a nossa motivação está um pouco equivocada, ou que talvez não atenda tanto aquilo que o Senhor quer, porque vira e mexe a gente começa a ser questionado por pessoas ou até por nós mesmos com relação às nossas atitudes.
a gente, quando se envolve com o Senhor, o texto aqui que o Claudinei leu é maravilhoso, eu amo o Evangelho de João, e quando chega nessa parte, então, do versículo 12, todo quanto aquele que o reconhece como filho de Deus, é lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Você recebe um poder quando você crê nessa obra redentora de Cristo, mas automaticamente também você recebe responsabilidades como filho de Deus. E aí agora a sua motivação tem que ser voltada para aquilo da qual você faz parte. Se eu entendo agora, nesse texto fala logo na sequência, que esse que recebe esse poder é aquele nascido da água e do Espírito. Se eu nasci de novo da água e do Espírito, a minha motivação tem que ser mudada. Se você está vivendo a sua vida de forma muito deliberada, se você acha que você tem já autonomia para tomar todas as decisões da sua vida, e você faz o que você quer, você está correndo um risco muito grande. Porque quando a gente quer essa autonomia, ou quando a gente começa a fazer as coisas com muita segurança, a gente corre um risco muito grande de parar e não perguntar mais para o Senhor o que Ele quer. Qual que é a vontade de Deus? Hoje, talvez, isso teria que ter sido a nossa primeira pergunta ao amanhecer. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual que é a sua agenda hoje? O que o Senhor tem para mim? Porque a partir do momento que eu entender aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou ter uma motivação correta. E a consequência disso vai ser um fruto muito qualificado, um fruto que vai permanecer e que vai dar outros frutos. Eu fico pensando naquele texto de João 15, quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e todo aquele que dá fruto Ele limpa para que dê mais, mas aquele que não dá fruto também Ele corta e joga fora. Eu fico imaginando e vendo assim a minha vida, quantas vezes eu quis ser um fruto do Senhor, mas de forma totalmente equivocada, porque a motivação estava toda errada. É como se eu fosse um abacate querendo dar na folha. Vocês já imaginaram o peso de um abacate e ele querendo nascer na folha? Automaticamente não ia gerar fruto. Aquele abacate, rapidamente ele cairia. Você imagina uma laranja querendo se fortalecer e se gerar na raiz? As formigas iam acabar com ela muito rapidamente. Não ia ter como aquela laranja dar um fruto que permanecesse. Agora, quando eu começo a perguntar para o Senhor essas coisas a respeito da minha vida e perguntar para o Senhor qual que é a agenda dele para mim, eu começo então a perceber que eu vou andar de uma maneira um pouco diferente e esses frutos vão funcionar. Porque aquele que é o agricultor vai saber muito bem aonde me colocar para dar fruto. Isso é maravilhoso demais. Muda tudo, transforma tudo, você se colocar na mão do Senhor. Agora, qual é a agenda do Senhor para a sua vida? Nesse mesmo Salmo 139, o salmista fala que o Senhor já escreveu todos os seus dias. E aí, para nós, a grande pergunta é, eu quero viver aquilo que o Senhor já escreveu para mim? Eu ainda estou com as motivações somente aquelas que dizem respeito a mim mesmo, aquelas que fazem ocorrer grande risco, porque aquelas motivações que dizem respeito a mim mesmo, elas são só para os homens. Muitas vezes é para mim mesmo e para as pessoas que estão à minha volta. E o fim dessas coisas não é bom. Nada bom. Nada bom. A gente vê isso aqui, ó, no Mateus capítulo 6. Vamos abrir aqui? Mateus capítulo 6. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Evite fazer aquilo só para as pessoas verem. Porque sendo assim, vocês já não terão necessidade de recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Olha que palavra dura de Jesus. Está falando que se você faz alguma coisa, você pratica alguma coisa, se você dá alguma coisa para alguém, para as pessoas verem aquilo que você está fazendo, já está resolvido. Você não precisa de mais nada com Deus, você já recebeu a sua glória aqui na terra. E ele continua depois. Quando, pois, você der uma esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas, nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas dar a esmola com a sua mão esquerda
Mas, ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Pega essa última parte aqui, tá? Do 4. O seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. E aí Jesus vai continuar nesse texto. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, os hipócritas aí de novo, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Olha, de novo, olha que interessante. Aquele então que vai para a praça, aquele que grita, aquele que quer o holofote, aquele que chama a atenção para si, já está resolvido. Ele já recebeu a recompensa dele. Mas Jesus vai dar uma outra direção. Ao orar, entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não use de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Isso aqui tem uma coisa tão maravilhosa. Se o Senhor já sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, por que Ele fala para a gente pedir? E por que Ele fala para a gente não pedir diante dos outros? Porque o nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele quer que a gente continue tendo a mesma comunhão que Adão teve com Ele. E que Ele procurou ter com todo mundo até chegar em Jesus. Deus procurava o povo o tempo inteiro e chamava o povo para ter um relacionamento com Ele o tempo inteiro. Ao ponto de o povo não querer de jeito nenhum e Ele ter que mandar o filho dele para fazer agora uma aliança perfeita em graça, em amor, para que agora as pessoas pudessem ser unidas a Ele, não por nenhum tipo de atitude que eles fizessem, mas simplesmente pela graça que existia naquele sacrifício tão maravilhoso de Cristo. E Deus vai dando sequência nisso porque Ele quer ter uma intimidade conosco. E aí, às vezes, a gente começa a conversar com os irmãos, a gente está aqui na comunidade agora, nessa campanha de trazer os irmãos para ler mais a palavra de Deus, e a gente começa a conversar com os irmãos e pergunta para eles, o que você está lendo? Em qual história que você está? Em qual parte da Bíblia que você está? Ele te fala um monte de coisa. Eu estou com muito trabalho agora, eu estou com muita atividade da escola agora, eu tive uma viagem agora, eu tive agora um tanto de coisa que diz respeito às motivações que eu tenho para mim mesmo, mas um tempinho para parar e ficar diante do meu Deus, lendo a palavra, eu não tive. Porque as minhas motivações são todas voltadas para outras coisas que não dizem respeito ao Senhor. Quando a gente se volta com essa motivação correta, olhando para o Senhor e não para as pessoas, a gente então começa a ter um certo sentimento de proximidade com Deus. Esse sentimento de proximidade com Deus é que faz com que a gente comece a ter mais fé, é que faz com que a gente tenha mais intimidade no Senhor e comece a esperar mais coisas do Senhor e comece a viver mais com o Senhor. Embora nós façamos esse caminho muito inverso. Muito inverso. Normalmente nós precisamos ter uma dificuldade muito grande, uma situação que nos aflige muito grande, para que aí sim nós passemos ou passemos a procurar o Senhor. Porque a motivação então agora começa a não só ser nossa, né, das nossos interesses, mas chega um ponto onde a gente percebe que sozinho a gente não vai conseguir algo, né? Quando a gente está com uma dificuldade, então a gente começa a olhar para as nossas motivações de uma forma um pouco diferente. E ele vai continuar aqui depois. Vamos pular para o 16 agora, João 6,16. Antes aqui ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, viu gente, que é muito importante. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai.
em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Gente, isso aqui é tão maravilhoso. E quando eu fico lendo, eu fico pensando assim, o quanto hipócrita eu sou. Tantas vezes, quando eu vou me envolvendo com as coisas com a motivação totalmente errada, só para as pessoas verem aquilo que eu estou fazendo, muitas vezes com a expectativa de receber um tapinha nas costas, de falar, nossa, você é bom mesmo, hein? Você é joia, hein? Mas, hipócrita, já recebi a minha recompensa. E eu tinha, na sequência desse texto agora, algo que me deixava muito curioso. Quando fala assim, ó, o 19, que é a sequência do texto. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Esse texto sempre me deixou bastante curioso, intrigado. E eu nunca tinha feito esse estudo dessa passagem, olhando todo o capítulo 6 até chegar nele. E aí, quando eu leio agora esse 19 até o 21, eu percebo que ele tem tudo a ver com o começo do Mateus capítulo 6, onde vai falando que as pessoas aqui que estão fazendo para outros, que estão fazendo só para receber um tapinha nas costas, morrendo de vontade de receber um elogio, gritando bem alto, como se fosse a pessoa mais eloquente ou mais cristão de todos, ele já recebeu. Se ele já recebeu, ele não está acumulando nada no céu. Ele já está recebendo em terra. A palavra está falando, hipócrita. Se você está fazendo para homens, você então já recebeu a sua recompensa. Você não está juntando nada no céu. E hoje eu fico assim, um pouco espantado, né? E pensando que a motivação nossa é tão ruim, porque eu fico pensando, vendo as pessoas que tudo que elas fazem, elas colocam na rede social. Tudo, 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 tudo. Por qual motivação? O fato de você colocar tudo que você faz na sua vida na rede social, qual que é a motivação disso? Não estou falando que são coisas ruins que você faz, ou as coisas que você faz não têm importância. Eu estou falando que você coloca ali para quê? Para receber é like que fala, né? É o joinha, é like, né? Eu sou ruim dessas coisas. Receber um comentário com um elogio muito grande diante daquilo que você fez, ou diante daquilo que você escreveu, ou da foto que você postou. Mas parece que isso é um pouco contrário àquilo que o Senhor está falando, não parece, não? O Senhor está falando que nos vê em secreto, que tem um tempo para nós em secreto, que valoriza as coisas que a gente faz para Ele sem holofote. Uma das coisas que mais me impressiona em Jesus, e lá naquele texto de João isso acontece também, logo depois que ele fez a multiplicação dos pães, ele fala que ele foi para o monte, porque a turma correu para pegar e forçar ele a ser rei. Eles queriam colocar ele como rei, ele foi embora e subiu para o monte. Ele não ficou ali para receber os holofotes. Ele fazia os milagres e saía junto com o povo e não ficava ali querendo que todo mundo fosse lá ovacionar aquilo que ele estava fazendo, porque a motivação de Jesus era outra totalmente diferente. A motivação de Jesus era fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Porque eu e o meu Pai somos um. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, eu acho que nesse tempo agora a gente precisa muito de sondar quais são as nossas motivações. Por que eu participo das coisas? Por que eu não participo das coisas? Quais são as minhas motivações? Eu estou tomando uma motivação hoje porque eu estou muito errado. Aqui na comunidade a gente conversa muito sobre isso. Você fica imaginando o desespero de uma pessoa que dá um dízimo porque ela fica com medo de Deus fazer com que ela perca a empresa, que ela perca o salário, o emprego, que ela perca um bem que ela já tem, ou que chegue uma enfermidade na casa dela. Tem pessoas que dão dízimo porque tem medo de acontecer algo ruim. Se eu não der dízimo, então Deus não vai me abençoar. Qual que é a motivação do coração dela? Qual que é a motivação?
Agora já tem pessoas que dão um dízimo com gratidão ao Senhor por aquilo que já receberam da parte de Deus e pela segurança que têm em Deus de que nada vai faltar para elas, porque elas estão contentes em toda e qualquer situação. Porque creem no Senhor, porque a motivação delas é ser filha obediente de Deus e estar sujeito às coisas que Deus tem para ela. Romanos capítulo 5 fala dessa graça tão maravilhosa, que eu queria ler também, porque é um texto que tem falado muito ao meu coração esses dias. E vai me ajudar também nas minhas motivações. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que as pessoas fazem de mim, não é pelas minhas obras, não é. Mas é pela graça, pela qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então eu entendo aqui com esse texto que não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o nosso Deus. E aí, é aquilo que a gente sempre faz quando a gente está aqui ministrando, né? A gente sempre fica com o desejo de deixar algo que possa talvez influenciar a sua vida para poder trazer algum tipo de mudança ou mais experiência com o Senhor. E nesse dia de reflexão, para nós, qual que é a motivação do seu coração para as coisas que você tem feito hoje? Onde que o Senhor se encaixa nelas? Eu várias vezes, de um tempo para cá, tenho feito isso. Primeiro perguntado para o Senhor qual que é a agenda dele para a minha vida. O que ele tem para mim. E depois sondado as motivações do meu coração. E eu já fiquei muitas vezes triste comigo mesmo. Decepcionado. Por dentro dos meus planos e dos meus projetos naquele momento, não ter nada de Deus. Nada de Deus. Preocupações fúteis, vãs, coisas só que fariam sentido material e que o Senhor não estava envolvido nelas. E agora eu quero ler um texto com vocês aqui que vai mostrar uma coisa totalmente diferente. E nela a gente pode se firmar. Lucas 5, 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Deus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram para o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais difícil? Dizer os seus pecados estão perdoados? Ou dizer levanta e anda? Mas isto
é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pega o teu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos. E pegando o seu leito, em que estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados, dando glória a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esses 3 amigos aqui, num outro texto fala que é 3, né? Mas esses amigos aqui, que levaram esse paralítico diante de Jesus, tinham uma motivação muito especial. E foram movidos por uma coisa ainda mais maravilhosa ainda. Versículo 20. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico. Jesus não está falando da fé do paralítico somente. Jesus está falando que aqueles homens que carregaram aquelas pessoas estavam movidos de uma intenção, de uma motivação, de uma fé extraordinária, maravilhosa. E essa motivação, e essa atitude que eles tiveram no final do texto, fala que eles todos ficaram admirados, dando glória a Deus, e cheios de temor diziam que tinham visto coisas maravilhosas. A motivação desses homens fez com que aquele povo desse glória a Deus. E o meu convite para você é esse: que você pense a respeito das coisas de Deus para a sua vida. E que você reflita que se suas atitudes, aquilo que você está fazendo, as pessoas que estão próximas a você, elas estão sendo impactadas pela fé que você tem em Deus. E as atitudes que você tem tido estão fazendo com que as pessoas deem glória a Deus? Ou você está aí repleto de tapinhas nas costas, de grandes elogios, de palavras de várias pessoas a seu respeito, mas que não está levando ninguém a dar glória a Deus? Ninguém a dar glória a Deus. Qual que é a motivação do seu coração? Qual que é a motivação do nosso coração? Que bom estarmos aqui hoje, juntos, reunidos, numa noite de domingo, celebrando ao Senhor com adoração tão maravilhosa, com louvor. Que coisa maravilhosa. Participarmos da ceia. Mas o que você está planejando para daqui a pouco? Qual que é a sua motivação para encerrar o dia de hoje? Para viver essa semana? Qual que é a sua expectativa? Aquilo que você vai fazer essa semana vai dar glória a Deus? Aquilo que você vai fazer essa semana vai abençoar a vida de algum irmão? Você vai carregar alguém hoje, essa semana? Você vai levar alguém até a presença do seu Jesus? Qual que é a motivação? Ou você está pensando em tudo que você quer fazer, que você já planejou, que diz respeito só a você mesmo? Só a você mesmo. E aí é um risco muito grande de você viver só para você mesmo e de você chegar diante do Senhor e Ele falar que você já recebeu a sua recompensa. Você não tem tesouro lá no céu. Eu não quero nada aqui nessa terra, irmãos. Eu não quero nada aqui nessa terra. Eu não quero recompensa nenhuma aqui. Eu quero as minhas coisas lá em cima. Eu quero as coisas lá do alto. Eu quero as coisas lá do alto. E para encerrar, nós vamos ler lá então Filipenses, capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo e o mesmo amor,
sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. E não tendo em vista somente o que é seu, e nem só os seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele poderia ter feito e retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus não fez nada aqui para homens. Muito pelo contrário, fala que ele se humilhou e obedeceu até a morte. Não buscou holofote, não buscou elogio. Todas as coisas que ele fazia, ele declarava que estava fazendo porque o Pai o havia direcionado para fazer. E ele obedeceu até a morte e morte de cruz. E eu queria orar por você nessa noite e por mim também. Senhor, nós nos apresentamos aqui na Tua presença. Sonda o nosso coração, vê se há nele algum caminho mau e nos guia, Senhor, por caminhos de vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a entender e buscar motivações, ó Pai, Senhor Deus, em Ti, porque o Senhor tem planos para nós. A palavra do Senhor fala que os seus planos, inclusive, são bem mais altos, os seus pensamentos são muito maiores do que tudo aquilo que nós podemos pensar ou procurar caminhar. Então, nos ajuda, Senhor, com as motivações que têm estado no nosso coração e que têm nos levado para longe do Senhor, ó Pai. Porque a palavra aqui é muito clara e Jesus deixa isso revelado para nós. Que se a motivação for errada, nós vamos receber a recompensa aqui. E aqui, Senhor Deus, não tem nada que é para nós. O Senhor já nos chamou para viver uma vida com o Senhor numa nova natureza. Para esse mundo nós já morremos, Senhor, e nós estamos vivos para Ti. Então eu te peço, Senhor, que nessa nova natureza o Senhor nos ajude, formatando o nosso coração com as nossas motivações. Tira a vaidade, tira, Senhor Deus, o orgulho, tira a soberba, tira a necessidade de querer mostrar para as pessoas aquilo que nós fazemos e que muitas vezes estamos mentindo porque nem fazemos. Estamos só tentando mostrar para os outros, ó Pai, algo que verdadeiramente às vezes nem existe em nós mesmos. Não deixa, Senhor Deus, a gente ficar nesse engano, porque nós precisamos, Senhor, avançar